Olá, visitantes! Sejam bem-vindos à Casa de Personagens. Eu sou o anfitrião, o Guga, e hoje vamos falar um pouco sobre o Batman. Sim, Bruce Wayne, o Batman, será o nosso primeiro professor nesse quadro de lições fictícias. Criado em 1939, o personagem é um dos super-heróis mais famosos já criados, rivalizado, na minha opinião, somente pelo Super-Homem e pelo Homem-Aranha. Tipo assim, é o Batman, né? Ele tem tanta revistinha, ele já foi adaptado em tanta mídia diferente, e o design dele é um dos mais reconhecíveis no mundo inteiro. Contudo, um bom personagem não é definido somente pelos seus traços físicos, e o Bruce tem várias características e trejeitos estabelecidos em quem ele é, como por exemplo, ser um humano normal e sem poderes, apesar de trabalhar com a Liga da Justiça, ou então sua grande riqueza e identidade secreta como um playboy milionário. Mas se tem uma coisa que se sobressai no Batman é o seu código moral, aquela famosa escolha dele de nunca matar. Escolha essa que é defendida muito por alguns fãs e detestada por outros. Aqui nesse vídeo é exatamente disso que eu quero falar com vocês, mostrar o ponto de vista do Batman, e vamos começar dizendo que na verdade ele nem sempre foi assim. Isso aqui pode nem contar para algumas pessoas, mas durante seu primeiro ano de publicação, o Batman era um vigilante que não se importava muito com a vida dos bandidos. Ele na real matava os ladrões por estrangulamento, queda e até mesmo usava armas. Foi somente um ano depois, em 1940, com a introdução de Dick Grayson, o primeiro Robin, que a DC estabeleceu a regra do Batman de nunca matar e não usar armas de fogo. Até porque é assim, né, gente? A DC não queria receber reclamação de pai gritando: "Que palhaçada é essa que meu filho tá lendo? Esse pivete aqui do Robin andando com um cara armado vestido de morcego!" Eu tenho quase certeza que é assim que os pais reclamavam antigamente. Onde é que eu tava? Sim. Continuando, essa regra foi criada e estabelecida dentro do cânone do personagem, podendo ser nitidamente vista na história sob o capuz. Aqui vemos o ressurgimento de Jason Todd, o segundo Robin, que previamente foi morto pelo Coringa no arco Morte em Família. De volta à vida, agora o Jason tá full pistola porque ele descobriu que o seu pai adotivo, Bruce Batman Wayne, deixou o Coringa vivo por aí após sua morte. Ele faz uma pequena confusãozinha por Gotham, pequena, e depois sequestra o Coringa para confrontar Bruce. E o diálogo dos dois é mais ou menos assim: "Você acha que é esse o motivo? Você ter me deixado morrer? Pelo jeito você não sabe o que é pior. Sua culpa ou seu senso de moralidade conservador. Olha, Bruce, eu até te perdoo por não me salvar. Mas por quê? Me diz por quê? Ele ainda está vivo." Nós temos que parabenizar o menino. Ele voltou dos mortos para fazer essa muvuca toda. Então, quem tem uma câmera? Tira uma foto de mim e do garoto primeiro. Depois você e eu, e depois nós três juntos. Depois uma com pé de cabra e depois... Vê se fica bem quietinho, senão o fecho toma traca a bala. Estraga prazeres, vai ficar de castigo. Ignorando o que ele fez no passado, cega e inescrupulosamente menosprezando os quilômetros de cemitério que ele ajudou a encher com os milhares que já sofreram, os amigos que ele alejou, eu pensei que eu seria a última pessoa que você deixaria ele machucar. Se ele tivesse espancado você até a morte, se ele tivesse tirado você do mundo, eu teria revirado os confins da terra até achar esse pilantra desprezível, adorador da morte, e mandar ele pro inferno. Você não entende. Acho que nunca entendeu. O quê? O quê? Que seu código moral não permite? É tão difícil passar do limite? Não, por tudo que é mais sagrado, não! Seria fácil demais. Tudo o que eu sempre quis foi matá-lo. Não se passa um dia sem eu querer fazer com que ele pague pelas crueldades que fez com todos e então, no fim, acabar com ele. Então você pensa em mim. Mas se eu fizer, se eu me rebaixar a esse nível, não conseguirei voltar. Por quê? Eu não estou falando em matar o Pinguim, o Espantalho ou o Duas Caras, eu estou falando dele. Só dele. E só porque... Porque ele me tirou de você. Eu não consigo. Me desculpe. não é difícil entender a raiva do Jason. Ele foi morto pelo maior vilão de seu pai, seu próprio arqui-inimigo, e quando volta à vida, ele descobre que esse lunático ainda está solto.
Não quero gerar aqui um debate de quem tá certo e quem tá errado. Sintam-se livres para falar disso aqui nos comentários. Mas o Bruce tem seus motivos para agir assim. O porquê dele ter tanto medo de cruzar essa linha, quando isso pode, em teoria, salvar tanta gente como o Jason disse. Eu acredito que essa resposta está ilustrada da melhor maneira nos jogos e quadrinhos da saga Injustice, ou Injustiça, como eu vi aqui pro Brasil. Eu falo inglês porque o jogo veio em inglês, eu tô acostumado com esse título. Aqui vemos um universo alternativo, onde o Coringa engana o Super-Homem e o faz matar a sua grávida esposa Lois Lane, levando o herói a cruzar essa linha do assassinato. O Super-Homem então começa a agir diferente, resolvendo conflitos não mais com atos diplomáticos ou legais, ou então conversando com os vilões antes de brigar, mas demonstrando toda a sua força bruta e colocando a sua vontade acima dos governos mundiais. Eventualmente, ele e o Batman chegam num pequeno desentendimento, e a conversa deles é mais ou menos a seguinte: esse quadrinho não tem versão em filme, então se preparem porque vai ser eu dublando mesmo. Você tem que parar o que está fazendo. Eu tenho que parar o quê? Parar de salvar vidas? Parar de trazer a justiça aos ditadores? Você está assustando eles. Bom, eles devem estar com medo. Eles devem estar com muito medo de apertar o botão. Eles devem estar com muito medo de puxar o gatilho. Eles devem estar com muito medo de machucar um ao outro. Você me ensinou isso. Claro que eu. Você faria exatamente o que eu estou fazendo se você fosse eu. Se você pudesse fazer o que eu faço. Claro que você matou um homem. Sim, matei! E cada vez que você deixou esse louco viver, quantos você condenou? Você ainda se sente responsável? Você ainda se sente culpado? Todas as vezes. Mas nós não podemos escolher quem morre. Uma morte para salvar milhões. Uma morte sempre começa com uma. E assim começamos a justificar. E uma vez que você justifica algo, você pode fazer isso de novo e de novo. Torna-se mais fácil, e o certo e o errado se confundem. O começo da justificativa. Esse é o centro dos princípios de Bruce Wayne. Eu acredito que o pensamento do Bruce vale na vida real. Pensa no lado positivo de começar alguma coisa. É o que todo mundo te fala, uma vez que você começa, continuar é mais fácil, começar que é difícil. Você tem que conseguir organizar suas ideias para fazer aquele projeto. Uma vez que você anda de bicicleta, você nunca esquece. É a mesma coisa que o Batman tá falando. A primeira vez é a mais difícil, a primeira vez que você faz algo errado é a mais difícil. A culpa quando você faz é a maior de todas, mas depois que você fez uma vez, fica mais fácil. Mesmo que a culpa não diminua tanto, mesmo que sua consciência ainda esteja lá te incomodando, você vê que é mais simples enganar alguém. Enganar você mesmo, descontar algo usando violência, gritar com quem não fez nada. E você nem pensa mais no que está fazendo, a vida segue no automático. Porque agora o seu ato foi justificado. Ai, me desculpa, eu não queria ter feito isso, mas é porque eu estava tão estressado. Ah, mas é porque eu sou a vítima dessa situação, eu posso fazer o que eu quero. Ah, mas é porque eu sofri tanto, então todo mundo tem que sofrer junto. Ah, me deixa em paz, eu errei também, tá bom, mas eu fui injustiçado, você não tá entendendo isso. Fulano fez algo horrível comigo e agora eu tenho o direito de fazer de volta. Quase sempre a gente quer usar o mal que a gente sofreu, o problema que a gente sofreu, para justificar o mal que a gente está fazendo. Seus pais foram mortos quando ele ainda era criança, e não se enganem, o pequeno Bruce já quis matar o bandido que fez isso. Foi com a ajuda de figuras positivas em sua vida, como Alfred e o comissário Gordon, que ele foi capaz de crescer e ser quem é hoje. Se tornar um símbolo de justiça. Se o Batman matar seus inimigos, ele perde essa posição de justiça, se torna o mesmo que eles. E agora você pode estar pensando, o que dá ao Bruce o direito de traçar essa linha? O direito de agir como quiser? Afinal de contas, ele ainda usa o medo para confrontar bandidos e vilões, age contra a polícia quando acha necessário, ele não segue as leis e convenções, ele se coloca acima disso. E para falar a verdade, ele sabe disso. O Batman sabe que ele age como um fora da lei. Mas ele também sabe que tem gente que só aprende na base da apelação. Pessoas que não querem escutar os outros. Pessoas que se acham certas acima de qualquer um. Gente que só vai parar de te infernizar quando você confrontar de volta. E ainda vão dizer: calma, é brincadeira, tá apelando por quê? E alguém tem que obrigá-los a seguir o sistema, mesmo que esse alguém haja fora do sistema. Agir como um vilão para enfrentar os vilões. E de novo, o que dá esse direito justamente a Bruce Wayne, escolhendo a si mesmo para agir fora do sistema, ainda que em prol do mesmo, ele não estaria começando a justificar seus atos e traçar linhas que só importam para si. Afinal de contas, muita gente discorda do que ele faz, apesar de não matar. É por isso que o Bruce não se deixa agir sozinho. Ele atua com um grupo especial de indivíduos que estão prontos para segurá-lo e detê-lo, caso ele haja demais como um vilão. Um grupo de super amigos, que não só salvam o mundo, mas também salvam a humanidade um do outro.
a Liga da Justiça. Na história Torre de Babel, o bioterrorista Ra's al Ghul adquire planos criados pelo próprio Batman para derrotar cada membro da Liga caso eles se rebelassem. Quando questionado por Alfred se ele deveria mesmo estar fazendo isso, Bruce diz que é algo necessário e que a própria Liga deve estar pronta para detê-lo caso ele siga o caminho errado. Essa história foi adaptada em uma releitura, o filme Legião do Mal, e no final dele vemos o Super-Homem confrontando o Batman sobre esses planos. Com toda essa conversa sobre poder descontrolado, você ainda é tão arrogante que nem bolou um plano contra si mesmo, Batman. Mas eu tenho um plano. Se chama Liga da Justiça. Eu só queria ter certeza. Por fim, temos o arco Um Lugar Solitário para Morrer. Aqui vemos Bruce angustiado pela morte de Jason. Ele se torna inconsequente e violento, consumido pela raiva e quase ultrapassando a linha que ele tanto evita. É nesse momento de luto e tristeza que surge Tim Drake, um garoto genial que sozinho descobriu a identidade secreta de Bruce Wayne como Batman. Ao se aproximar da Bat-família, o Tim aprende sobre os Robins que vieram antes, Dick Grayson e o falecido Jason Todd. Vendo seu herói deixando de lado tudo aquilo pelo que ele sempre lutou, Tim entende o real valor de um Robin, contrabalancear toda a escuridão onde o Batman entra para combater o mal. Ser o fator humano e bondoso que ajuda o Batman a nunca descer ao mesmo nível que os odiáveis bandidos que ele enfrenta. Tim Drake decide se tornar o terceiro Robin, e logo ganha a aprovação de Bruce, ajudando o herói a ter esperanças novamente, fazendo com que nessa brincadeira de agir como um vilão para prender vilões, ele não acabe se tornando um de verdade. O Batman precisa de um Robin. Bruce Wayne é humano, falho, assim como eu e você, mas que tenta dar o seu máximo para um mundo melhor. Em suas histórias, o Batman nos mostra os pontos mais altos e mais baixos da humanidade. E ele sabe que, acima de tudo, não temos o direito de colocar uma vida acima da outra, mesmo quando nos frustramos, mesmo quando odiamos. Ainda que queiramos devolver todo o mal que alguém nos causou, devemos ter esse autocontrole e lembrar que sempre podemos contar com aqueles que amamos para nos amparar e consolar. Devemos sempre lembrar que o errado nunca pode ser justificado. Desde já, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por estarem aqui até o final do vídeo assistindo tudo que eu tenho a dizer. Mas agora eu queria saber o que você tem a dizer. Você concorda com o Batman? Você acha que ele tá exagerando? Você acha que isso é baboseira? Como funciona o seu código moral? Escreve aqui nos comentários pra gente falar um pouquinho sobre isso. Escreva aqui também outro personagem que te ensinou muito, que você gostaria de ver um vídeo aqui no canal. Afinal, ficção não é só entretenimento, eu acredito que a gente pode aprender muito com essas histórias. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo que você me ajuda muito mais do que você imagina. E não se esqueçam de um outro dia voltar a visitar a Casa de Personagens.